Já estamos de volta, 9 horas 28 minutos, 9 e 28, 13 graus a temperatura, devemos alcançar a marca dos 20, 21 até 22 graus na parte da tarde. Previsão de tempo seco para hoje, também para amanhã, sexta-feira, o sábado. A instabilidade retorna ao Vale do Taquari, possivelmente no próximo domingo. Pois nós estamos estabelecendo contato para logo na sequência trazermos a nossa segunda entrevista do programa de hoje. Vamos ouvir Guilherme Marcos Nogueira. Ele é doutor, muito importante, doutor em neurociência do envelhecimento, aspectos cognitivos e emocionais pela Escola de Medicina da PUC aqui do estado. Ele é professor de neurociência em cursos de pós-graduação, fundador e coordenador do grupo de estudo dos aspectos neuroafetivos do comportamento e da aprendizagem. Pois o Dr. Guilherme Marcos Nogueira, ele estará aqui em Lajeado no dia 16 de agosto, no Teatro do SEAT, para um seminário em que ele fala sobre como a neurociência pode ajudar os professores no processo de aprendizagem dos estudantes. A gente sabe que a neurociência é uma ferramenta que pode ajudar muito professores na condução de processos do ensino e aprendizagem. Acima de qualquer coisa, ela permite que a gente compreenda, que o professor compreenda, o pai compreenda de como reage o cérebro dos nossos estudantes, de todos nós, na verdade, mas neste caso, neste tocante dos professores, como reage o cérebro quando ele recebe novas informações, novos conhecimentos. E aí lidar com este comportamento, com esta reação, ele qualifica, acima de qualquer coisa, o conteúdo que passa a ser processado pelo cérebro e facilita a questão da memorização, todo um contexto de vantagens que acaba sendo provocado em razão desta ferramenta. Neurociência, portanto, sendo trabalhada e enaltecida nos colégios aqui da região, e a palestra que se dará na próxima semana, dia 16 de agosto, no SEAT aqui em Lajeado. Conseguimos estabelecer contato com o nosso entrevistado, já está em linha para falarmos, portanto, com Guilherme Marcos Nogueira, que vai estar em Lajeado no dia 16 de agosto, no Colégio Evangélico Alberto Torres, numa palestra para pais, e ele vai abordar nessa nossa entrevista como a neurociência pode ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, como ela auxilia os professores e também os pais a lidarem melhor com os seus filhos, os estudantes. Guilherme Marcos Nogueira, muito bom dia, que satisfação conversar contigo, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio A Hora, é um prazer participar do programa Frente e Verso e estou à sua disposição, Fernando. Coisa boa. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, doutor Guilherme, o que vem a ser a neurociência e por que ela avança em processo até acelerado para dentro das salas de aula? Quais são os grandes benefícios que ela pode dar para o processo de ensino e aprendizagem, doutor? Bem, nos últimos anos, a neurociência vem ganhando espaço nas discussões acerca do comportamento e da aprendizagem, contribuindo de maneira crucial para a ampliação do nosso conhecimento acerca não só da estrutura do cérebro, né, mas também de todo o seu funcionamento. É importante salientar que a aprendizagem é um processo complexo que se estabelece no cérebro, né, e envolve uma trama de relações internas que ocorrem no nosso cérebro, né, e vai se estabelecer a partir dessa interação entre o nosso organismo, o nosso cérebro e o ambiente. Então, esses avanços da neurociência, principalmente os avanços tecnológicos, por exemplo, na área da neuroimagem funcional, eles têm nos mostrado que, cada vez mais, como o cérebro se adapta às exigências, aos estímulos que o meio nos dá, né? E como diferentes áreas em suas relações conseguem se organizar
a ponto de impactar no aprendizado e na organização de todo o funcionamento social. Então, isso não diz respeito também só ao aprendizado. Exatamente. Mas como o cérebro organiza, disciplina, né, esse aprendizado para colocar isso como resposta comportamental, né, numa convivialidade, né, numa sociedade, numa vida em sociedade. Perfeito. E de que maneira os nossos professores e até os pais dos estudantes e do modo geral estão utilizando, estão percebendo a grande valia, a grande importância dessa ferramenta chamada neurociência? Essa curiosidade e esse interesse tem sido despertado, né, devagarinho e claro, né, quebrando um pouquinho aquela perspectiva de que as neurociências vão resolver todos os problemas. Isso é mito, né? Mas o que a gente tem visto ao longo desses estudos de neurociência e a contribuição para pais, professores e para toda a sociedade é, por exemplo, entender as etapas do desenvolvimento da criança. Entendendo que, por exemplo, a primeira etapa do desenvolvimento ele é crucial no alicerçamento, na organização dos processos afetivo-emocionais. Esse é um exemplo. Então, uma criança com um bom aporte emocional, uma criança com um bom recurso de cuidado, de atenção, de carinho, ela vai desenvolver os aspectos relacionados com a aprendizagem formal, por exemplo, os aspectos cognitivos mais complexos, como pensar, como memorizar, como dar atenção, como planejar, de maneira muito mais bem organizada. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a negligência, os maus tratos na infância, eles aumentam a probabilidade não só de déficits de aprendizagem, mas também de transtornos afetivos como ansiedade e depressão. Então, esse escrutínio, essas informações provenientes da neurociência, penso eu que tem contribuído bastante para a gente atentar às questões que são importantes nos processos de aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Perfeito. Guilherme, qual é a principal preocupação de vocês com as crianças no âmbito escolar, né? Perfeito. A escola é um espaço de convivência, né? E é um espaço também onde a criança vai ampliar o seu arcabouço de informações diversas, né? Informações da matemática, da história, da geografia e tal. O que mais preocupa hoje é o excesso de informação. Opa. Então, nós sabemos que muitas vezes, né, essa fadiga cognitiva, ela também acontece no cérebro. A fadiga também acontece no cérebro, né? Assim como acontece no músculo da perna, do braço, o cérebro também cansa. Então, é importante que o ambiente escolar equilibre, equalize, né, todo esse processo estimulatório. Então, que tenha uma participação da escola no acolhimento, na formação de vínculos de afeto, na organização de todo esse processo afetivo emocional da criança, que a criança também seja exigida, né? Então tenha a sua curva de estresse exigida de maneira adequada dentro da escola, com os conteúdos da escola. Sim. E que também tenha um espaço dentro da escola que a escola possa ajudar a educar esse aprendizado, ou seja, colocando tudo isso dentro de escopos do que nós chamamos de comportamentos socialmente desejados, ou seja, utilizar a escola também para que a criança pratique comportamentos que na vida são comportamentos socialmente desejados. Então, por favor, prossiga. Então, a preocupação seria mais essa, né? Primeiro, que a escola acolha o aluno, respeite toda a sua formação afetiva e emocional. Depois que a escola saiba equalizar, né, os níveis de estresse e de exigência, né, para que esse cérebro também não canse, né, não esteja estafado, né? E depois que tenha um espaço para que o aluno exercite aquilo que nós esperamos enquanto resposta adequada. Eu queria a sua avaliação também, doutor Guilherme,
Guilherme Nogueira, sobre a questão dessa, uma análise um pouco mais avançada sobre essa fadiga que você fala, emocional, fadiga cerebral, porque a gente sabe que os nossos filhos, os nossos estudantes, eles estão submetidos muito à tecnologia e aos mecanismos eletrônicos, que são um grande avanço tecnológico que contribui para a formação em muitos momentos, mas, por outro lado, há um acúmulo e há uma série de problemas causados em razão deste uso desenfreado, excessivo. Como a neurociência tem percebido este comportamento digital dos mais novos, dos estudantes, dos jovens, das crianças, e como tem orientado, qual tem sido a orientação neste tocante? Nós costumamos dizer que tudo em excesso é deletério, né? Tudo em excesso faz mal. E a tecnologia não é diferente, né? Então o problema não é, na verdade, o avanço tecnológico, o avanço das tecnologias digitais, mas é a forma como nós estamos utilizando essas ferramentas. Então a exacerbação do uso, ele acaba se tornando altamente prejudicial. Por exemplo, a dependência à tecnologia. Depois, nós temos que pensar que o nosso cérebro não se organiza de maneira absolutamente computacional, como as ferramentas digitais cruzando algoritmos, né, fazem. Então nós temos toda uma parte de novo, né, de alicerçamento afetivo, emocional, e que precisa, né, sair dessa perspectiva computacional. Então nós precisamos, por exemplo, da proximidade corporal. O toque na infância é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. A comunicação direta com as pessoas é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. E aqui eu posso aprofundar um pouquinho mais as questões que envolvem a neurociência, para que a gente tenha uma ideia do que é esse uso exacerbado. Por favor. Quando nós usamos a tecnologia de maneira desenfreada, principalmente com as crianças, nós liberamos uma neuroquímica no cérebro, que é a neuroquímica do prazer, chamada dopamina. Essa neuroquímica, ela modula a nossa atenção e desperta a nossa intencionalidade, nossa vontade para ficarmos presos àquilo que está nos gerando prazer. E isso nos desconecta de outras possibilidades do mundo. Uma outra questão importante seria, isso, né, eu estou falando já gerando uma dependência, não só psicológica, mas uma dependência química, né? Uma dependência neuroquímica para o uso da tecnologia. Só uma contribuição, esses dias, faz o quê? No sábado passado, exatamente, eu fiz um programa no sábado pela manhã com um psiquiatra e ele comparava o uso excessivo dos videogames, que saiu pesquisa, inclusive em âmbito global, ou nacional, de que 28% dos nossos jovens, crianças e jovens, já estão dependentes ao videogame, e ele compara essa mesma dependência ao cigarro, por exemplo. É por aí mesmo, doutor? Você concorda? Perfeito, perfeito. Quando nós falamos que o ambiente influencia na modificação do cérebro, nós estamos falando em modificação de tecido cerebral, nós estamos falando de modificação de neuroquímica que transita no nosso cérebro. E é tudo isso que impulsiona, por exemplo, a nossa busca, que impulsiona o nosso pensamento, né? Então, quando a gente fala nessa dependência da tecnologia, nós podemos até dizer que o cérebro cria proteínas que são proteínas sinalizadoras, ou seja, direcionando a atenção tão somente para a tecnologia. Então causa, sim, uma dependência muito forte. As crianças apresentam, inclusive, abstinência, né, por falta do uso da tecnologia. Isso é altamente prejudicial. E como reverter, e como nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto comunidade escolar, qual é a tarefa que nos cabe, doutor Guilherme? Eu diria que é o uso regrado, né? Tudo que nós conseguirmos trabalhar de maneira equilibrada se torna muito mais saudável. Então a alimentação é fundamental para o nosso corpo, para a nossa saúde, mas o excesso de alimentação nos gera, né, grandes problemas como diabetes, obesidade e assim por diante. E as tecnologias não são diferentes, são ferramentas maravilhosas, né, que estão aí à nossa disposição, inclusive para os processos de aprendizado. Um grande problema que eu vejo também na tecnologia é que
a tecnologia tirou ou está tirando das nossas crianças algo de extrema importância, que é a regulação do autocontrole. Regulação do autocontrole. Isso. Elas nos dão, na verdade, a tecnologia nos dá uma resposta satisfatória, uma recompensa imediata. E nós estamos perdendo a capacidade de postergar a nossa recompensa. Postergar a recompensa significa ter maior capacidade resiliente, maior capacidade de empenho, maior capacidade de me envolver por mais tempo em alguma tarefa. O que isso me gera mais adiante? Um transtorno de ansiedade. E, na verdade, se torna um preditor da depressão. Então, eu tenho tudo à minha volta no momento que eu quero e de maneira imediata. Por que eu vou esperar para buscar alguma coisa? Por que eu vou me empenhar para buscar alguma coisa? Então, tudo isso se torna altamente prejudicial, porque nós sabemos que o aprendizado é um processo. A vida é um processo. Exato. Né? Os ganhos no decorrer das nossas etapas de evolução na vida dependem desse processo, da espera, da busca, do empenho, né? Para que eu possa ter a conquista. A tecnologia nos coloca a ferramenta, nos coloca não só a ferramenta, mas o resultado pronto na nossa mão. A gente costuma dizer, tirar a curiosidade do cérebro do indivíduo, né, é matar a sua motivação. Que coisa. E dar a recompensa imediata é inibir, é matar a motivação da busca. Isso se torna altamente prejudicial. Isso explica o que a gente tem percebido no contexto do dia a dia, a falta de paciência e o imediatismo dessa geração mais nova, doutor Guilherme? Perfeito. Esses são reflexos, né, em função desse modelo de vida que nós estamos vivendo. Então, quando eu falei na questão do autocontrole, aí eu dei o exemplo da tecnologia, e muito bacana trazer essa questão, parte dos circuitos neuronais, né, que nós utilizamos para o autocontrole, para gerir os nossos conflitos intrapessoais, são os mesmos que eu vou utilizar para gerir os conflitos interpessoais, para gerir a minha frustração, para gerir essa minha angústia da espera para poder ter algo que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, se eu não desenvolvo, se eu não tenho um bom alicerce de um autocontrole, né, para gerir o meu estresse e a minha angústia, eu não vou conseguir lidar com questões externas. Né? A gente costuma dizer também que parte da circuitaria cerebral é responsável pela dor física, também é responsável pela dor psicológica, pelo sofrimento psicológico. Então a neurociência tem nos mostrado, né, com grande valia, que uma área cerebral desempenha diferentes papéis. Então quando eu atuo, né, de maneira estimulatória para uma determinada área, eu tenho grandes ganhos. Por exemplo, a área que é utilizada para a criança aprender as letras, aprender as palavras, é a mesma área que o cérebro utiliza para fazer o reconhecimento facial de pistas sociais, que vai nos ajudar a formar a nossa empatia. Então, se nós ficamos presos tão somente na tecnologia, nós não olhamos para o outro. Nós não utilizamos essa área para fazer a leitura de pistas sociais importantes para o desenvolvimento da empatia, da preocupação empática. E aí nós nos tornamos, além de tudo, egoístas. Nossa. E o que isso nos gera, né? Nos gera uma sociedade completamente desorganizada, fragmentada, individualista, né? E com grandes problemas de agressividade, violência e todos os outros problemas que a gente vem enfrentando. Ou seja, para a gente encaminhar a sua participação, doutor Guilherme, é muito sério o que está acontecendo e nós não podemos negligenciar essa questão e nós temos que, sim, falar deste tema e para nos apropriarmos das ferramentas existentes, e me parece que a neurociência, a neurolinguística que entra nessa mesma seara, elas são fundamentais para que a gente possa lidar melhor com essas situações todas, não é por aí? Sem dúvida nenhuma. Né? Quando nós trazemos ali, quando traz a questão da neurolinguística, né? Ele é na verdade, ela não é uma ciência, né? Mas ela complementa os estudos, né, da neurociência, mostrando que
o nosso pensamento, o nosso estado moral, a forma como a gente cria as representações mentais acerca das pessoas e do mundo, modifica a nossa saúde mental e a nossa saúde física também. Nos coloca numa condição muito mais favorável. Nós precisamos entender, os pais precisam entender que as rotinas da criança não são para atrapalhar as rotinas dos pais. Elas organizam todo o comportamento da criança. Por exemplo, a questão da qualidade do sono. Uma criança com uma noite de sono mal organizada, o nível de estresse no outro dia é enorme. A dificuldade de aprendizagem vai ser verdadeira. O nível de agressividade, ele aumenta. O nível de criticidade do adolescente, por exemplo, para ir para a sala de aula e aprender, aumenta muito mais. Então, são pequenos detalhes que a gente começa a entender a importância, né, para os momentos subsequentes da vida. Muito bem. Doutor Guilherme, pena que o tempo passa muito rápido e o assunto remete aí para tantas outras questões, mas no dia 16 de agosto estarás aqui pela cidade. Se der tempo, vamos marcar uma entrevista pessoal aqui do senhor, aqui nos estúdios, nesse dia, para que a gente possa explorar mais, porque a gente sabe que centenas de pais vão estar nesta palestra no Colégio Evangélico Alberto Torres, mas uma outra legião não vai acessar porque as vagas são limitadas e direcionadas para o educandário. Mas se tivermos possibilidade, eu já deixo o convite antecipado aqui para vires até aqui a emissora e quem sabe conversarmos um pouco mais sobre esse tema que realmente desafia toda uma sociedade. Por enquanto, muito obrigado e até, quem sabe, até o dia 16. Muito obrigado a ti, Fernando, muito obrigado a Rodrigo. Eu gostaria de fechar dizendo que o cérebro, ao longo do nosso desenvolvimento, que melhor nos define, ele é menos limitado pela genética e mais influenciado por aquilo que nós vivenciamos. Então, o investir no estilo de vida é muito melhor. Perfeito. Um grande abraço. Muito bem. Guilherme Marcos Nogueira. É isto mesmo, a genética, Rodrigo Martini, a gente tem falado muito sobre isso, né? O sangue, a questão genética, ela tem um valor até uma certa altura. Depois, é o que a gente faz com o que nós recebemos. E é o ambiente, tal do cérebro, o ambiente, com quem a gente anda, as escolhas que a gente faz, né? Os limites que a gente precisa adotar, a disciplina que precisamos regrar, quer dizer, há todo um comportamento. E parece que a sociedade, de um modo geral, a partir desse excesso, dessa fadiga cerebral que tão bem explicou o Guilherme, né? Que é o excesso de informações a que todos nós, não são só as crianças, não. Todos nós estamos submetidos. Né? Exatamente. Pois é, isso é muito importante, né? O Guilherme fala sobre as crianças, né? Afinal, é uma palestra direcionada aos estudantes, sim. Mas isso vale para qualquer faixa etária, né, Fernando? Sem nenhuma dúvida, vale para todos nós. Que entrevista maravilhosa, que palestra boa que será proferida pelo Guilherme no dia 16 de agosto. Vamos tentar falar com a nossa produção, tentar trazê-lo para o estúdio aqui para falarmos mais sobre este tema que, olha, merece a nossa atenção. Intervalo, em seguida voltamos.